Olá, alunos! Estamos de volta mais uma vez com a disciplina de História nas turmas do 7º ano. Vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos na aula passada. Estudamos que é importante guardar a memória, que tem várias formas de guardar isso e que nós, enquanto pessoas, também fazemos essa reprodução do salvaguardamento da história. De que forma? Através da música, através do poema, através da fotografia, das filmagens, uma história contada, uma cartinha. Então, nós conseguimos fazer isso. E agora nós vamos conhecer o trabalho do historiador. Qual é o papel também do historiador nisso? Porque é uma pessoa muito importante, correto? Então, esse profissional, ele faz o que, professor? Ele produz conhecimentos sobre a relação entre o passado e o presente. Investiga o que os seres humanos fizeram e sentiram no contexto da sua cultura. O historiador não fixa verdade absoluta ou definitiva. O seu trabalho depende das pesquisas, das formulações de hipóteses e interpretações de fontes. Você sabe o que são as fontes históricas? Não? Então vamos lá entender. As fontes históricas são vestígios do passado que permite que o historiador desenvolva pesquisa e responda questões referentes a ela. Dessa maneira, as fontes assumem um papel de total importância para a pesquisa histórica, dando credibilidade à mesma. Olha, aqui já é diferente. Então, o historiador ele se baseia em quê? Em fontes concretas, coisas ali que realmente tem um fundamento e que vai dar embasamento àquela pesquisa, tudo bem? Então, ela é diferente do nosso dia a dia, ali do que nós fazemos, mesmo também guardando memória, tudo bem? Então, dando seguimento, existem muitas maneiras de classificar as fontes. Como, professor? Então, a seguir, nós vamos conhecer a classificação que organiza as fontes em escrita e não escrita. Quais são as fontes escritas? Carta, letras de canções, livros, jornais e revistas, documentos oficiais, entre outros. Olha, então aqui já tem uma diferença. Então, essa aqui é uma forma de reorganizar, de organizar as fontes. Tem outra forma também. Quais são? A não escrita. E quais são? Pinturas, esculturas, mobílias. Lembra que a gente falou do Museu Araci Paraguaçu lá na aula passada? Então, lá eles têm mobílias antigas, assim como também tem as pinturas e instrumentos de trabalho. Lá tem os instrumentos musicais, vimos, né, lá no museu, é uma fonte muito importante, porque também tem a evolução da música, da televisão, tudo lá. E assim como a biblioteca, lá hoje poucas as pessoas utilizam a biblioteca, mas utiliza-se o modo de pesquisa via internet e pouco se usa a biblioteca atual. Olha como que já deu uma evolução aqui na questão da humanidade nas suas formas de pesquisa. O que mais que temos, professor? As roupas, a música, filme, construções, fotografias. Lembra que nós falamos também nas fotografias na aula passada? Utensílios, relatos orais de pessoas. Aquelas pessoas, quem são? Que passam para a gente? O nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, as pessoas que já têm mais experiência que nós, tudo bem? Então, são formas não escritas de contar a história, mas também são fontes. Então, quais são? Vamos relembrar? Pintura, escultura, mobília, instrumento de trabalho, roupas, músicas, filme, construção e utensílios, relatos orais de pessoas e entre várias outras formas. Vamos lembrar bem, guardar bem isso daqui. E tempos e formas de registro. Tem outra forma de organizar aqui. Olhar o relógio para saber as horas. Combinar horário, esperar minutos passarem. São exemplos de quê? De experiências cotidianas que dão noção de tempo. Tudo isso está dentro do contexto da história. E quais são os tipos de tempo que temos, professor? Temos o tempo contado pelo relógio, temos o tempo histórico, tempo geológico, o cronológico e o calendário. Então, a gente pode estar pesquisando, aconselho vocês pesquisarem mais sobre esse tempo. O histórico é esse contado aqui pelos historiadores. O geológico ele é mais utilizado ali pela geografia, pela geologia. O cronológico é a questão das datas ali,
eventos que marcam a história da humanidade de uma forma cronológica, ou seja, no ano 2000, no final de 2019, iniciou-se a pandemia no Brasil. No ano de 2020, a pandemia já tinha tomado o mundo inteiro. 2021, continuamos ainda nesse ano atípico, mais um ano aí. Então, é uma cronologia ali. E fora outros eventos que acontecem. Então, teve ali 1945, final da Segunda Guerra Mundial, teve 1964, a intervenção militar e assim por diante. Temos também o calendário, é uma forma de registro, de formas ali de guardar, de marcar o tempo. Como que acontece? O calendário ele tem 365 dias, quando não ele é bissexto, tem 366, tem 12 meses. E aí, como ele é formado por dia, por meses, e aí vai. Então, é uma forma de guardar o tempo ali, de marcar a passagem do tempo, e também é uma forma de registro. Como que eu marco lá no calendário? O dia que eu iniciei o meu trabalho, vou lá, marco no calendário. Dia X, eu comecei a trabalhar. Outra coisa, que dia vou entrar de férias, professora? Olha lá no calendário, no mês de julho, o menino fica tudo agoniado. O que mais que a gente pode marcar no calendário? A data do nosso aniversário, Natal, Ano Novo. Todo mundo espera pelas datas mais... Dia das Mães, então aquelas datas mais comemorativas. Então, olha aí o calendário fazendo sua parte. O que mais que nós temos? Periodizações históricas. O que quer dizer isso? Então, os historiadores procuram dividir o tempo histórico em períodos, isto é, elaboram periodizações. Essas periodizações variam dependendo da escolha feita por quem as elaborou. Por isso, existem diferentes periodizações históricas que elegem determinados marcos da memória. Vamos aqui iniciar com a linha do tempo. O que é a linha do tempo, professora? É uma forma de organizar assuntos em ordem cronológica. Para construir a linha do tempo, precisamos escolher os assuntos desejados, representar e organizar em eventos sucessivos e simultâneos. Ao criar uma linha do tempo, trabalhamos com alguns conceitos históricos, como a duração, a sequência, simultaneidade, permanência, rupturas, ok? E aí, dando seguimento, nós vamos aqui, debate, pré-história e história. Uma das periodizações mais conhecida e debatida estabelece a distinção entre um período anterior à invenção da escrita e outro posterior à escrita. Nessa divisão, convencionou-se chamar de pré-história o longo período que se inicia com o surgimento do ser humano e termina com o surgimento da escrita, por volta do ano 400 a.C., o período. Periodização tradicional e eurocentrismo. Há uma divisão da história também elaborada por europeus, que destaca 4 grandes períodos. E quais são, professor? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Mas aí acontece, às vezes, alguns conflitos sobre essa divisão aqui. E aí a gente pode estar pesquisando cada vez mais sobre esse assunto, tudo bem? Então, alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês e até a próxima aula.